Você não tem escolha, não tem o que fazer. Eu quero propor que todos nós, numa só voz, repitamos Hebreus capítulo 12, versículo 14. É um versículo muito conhecido de todos nós. O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é o escritor, ele diz que, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Será que nós somos capazes de repetir? Vamos lá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É joia, mas a gente pode melhorar. Tira a letra lá, por favor. Já decoraram? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou pedir agora que você guarde aí no seu coração, na sua mente, esse versículo, porque um pouquinho mais para frente nós vamos lançar a mão dele para fazer alguns comentários a respeito da nossa condição quando nós estamos sem opções. Agora abra a sua Bíblia, você vai comigo para o Evangelho de João, Novo Testamento. Você vai chegar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 2 para frente. Vamos até o 9. João 5, de 2 a 9. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Amém? Tem uma canção que retrata muito bem esse texto, e eu quero trazer para que a gente tenha assim uma ideia melhor da mensagem que eu estou tentando transmitir para você hoje. Pode me levar ao tanque dos milagres em Betesda. Preciso me curar, preciso me lavar, voltar à vida. Mas quando vou chegar, não posso parar, andar sozinho. A vida me feriu, o tempo que passou me enfraqueceu. Você viu o poder que a tanque vencer não vem das almas. Vem de algum lugar que ninguém sabe achar, ninguém consegue ver.
quero conhecer o dono que desce aqui. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir, sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o nome do poder. Mesmo que não tenha onde eu esperarei, tenho as promessas que me fez, se no tanto eu não chegar. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir, sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o nome do poder. Mesmo que não venha hoje eu esperarei, promessas que me fez, se no tempo eu não chegar, sei que me encontrar o nome do poder. O apóstolo João está escrevendo para a gente que havia em Jerusalém um doente, um enfermo, que há 38 anos aguardava por ajuda, junto ao tanque de Betesda, ou se você preferir, no tanque de Siloé. É o mesmo? Ajuda aí, gente. Não, né? Não, Betesda. E eu sempre tive muita dificuldade com esse texto. Era difícil aceitar uma interpretação desse texto. Eu ficava olhando sempre que lia para essa passagem, e sempre foi uma história que para mim fazia pouco sentido. Não dá para entender uma história como essa no primeiro momento e ficar satisfeito, e ficar quieto, e não indagar, e não buscar alguma coisa que possa estar significando, representando alguma coisa que possa estar por detrás. Primeiro porque eu começava a olhar para o paralítico e para Jesus. Eu olhava para o paralítico e o via como um cara que não conhecia Jesus, que não esboçava nenhuma atitude de fé. Você nunca viu ninguém requerer dele uma postura de fé, você nunca viu ele oferecer um filho dele no altar em sacrifício ao Senhor, para Jesus agir como agiu em relação a esse camarada. Jesus o trata como se ele tivesse feito isso, como se ele tivesse dado um passo significativo, gigantesco, de fé, onde ele não tinha nenhuma opção. E eu ficava olhando esse texto pensando assim, olha, Jesus aqui está sendo bom demais. O cara nem o procurou. Será que esse texto não é bom demais para ser verdade? Será que de fato isso aconteceu? De outra forma, eu ficava pensando assim, caramba, Jesus chegou ali, aquela plataforma, segundo nos apresenta um contexto de centenas e centenas de inválidos, de doentes, de desvalidos,
de pessoas precisando de cura, e porque eles se moveram em direção a apenas um. Como que eu vou chegar numa praça cheia de famintos e vou dar apenas um lanche para um, e deixar todos os outros olhando e à espera de uma resposta por minha parte? Então eu tinha dificuldade com esse texto. E eu fiquei um tempão para compreender o que esse texto significa. De que esse texto está falando? Quem é que esse texto retrata? Quando você chega e faz uma associação com Hebreus capítulo 12, versículo 14, e encontra seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e pega esse versículo de Hebreus e faz uma ligação com essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 5, sabe o que a gente chega à conclusão? De que a história faz muito sentido. Porque a história do aleijado de 38 anos no tanque de Betesda é a minha história. É a sua história. É a nossa história. Aquele camarada tem um nome. Ele pode ser chamado Cida, Fernanda, Silvia, Juliana, Benício, Leonardo, Pedro, José, Daniel, Edson. Ele tem um rosto também. Pode ser o meu rosto. Pode ser o nosso rosto. Nós estamos olhando para a nossa situação e vamos perceber muito rapidamente que nós somos igualzinho aquele camarada lá. Os problemas dele são os nossos problemas. Israel, nessa passagem, estava comemorando a Páscoa. Os maiores representantes da religião da nação estavam em Jerusalém. E eu fico imaginando, lá no átrio do templo, os grandes doutores da lei, da profecia, da Torá, dos mandamentos reunidos, debatendo a respeito do Messias vindouro, a respeito de Deus, a respeito de Jeová. E enquanto eles procuravam Deus na lei, enquanto eles debatiam a respeito de Deus na Torá, nas doutrinas, nos critérios estabelecidos em torno da religião, Deus estava lá fora. Eles não estavam vendo Deus. E quando eu começo a pensar em Jesus assim, eu consigo compreender o amor do Senhor. Ele é capaz de deixar uma reunião com as melhores mentes, com os melhores crentes, com as melhores intenções de adoração, de louvor, para ir em busca de um desvalido, de alguém que ninguém dá nada, de alguém que aos olhos das outras pessoas não vale nada. Esse é o Jesus que me surpreende toda hora, todo dia. Então você começa a olhar para aquele lugar suntuoso, grandioso. Relatos históricos dizem que aquele tanque tinha 100 metros de comprimento por 40 de largura e 20 de profundidade. E segundo historiadores bíblicos, homens de Deus, aquilo era um monumento, um espetáculo de grandeza e de riqueza. Mas quando você olha para lá, aquele lugar se tornou uma reunião de pobres, de miseráveis, de doentes. E é exatamente ali que você vai encontrar o Salvador. A história bíblica nos diz que aquele tanque era famoso porque as pessoas diziam que um anjo do Senhor descia de tempos em tempos e o movimento das asas dos anjos agitavam aquelas águas. E a primeira pessoa que tocasse as águas, depois do movimento pelo anjo, seria imediatamente curada. Outros historiadores dizem que um sistema subterrâneo fazia com que aquelas bolhas borbulhassem e a água se movimentasse. Mas não vamos ficar discutindo essa questão do movimento das águas. A pergunta que precisa ser feita aqui é: havia cura? As pessoas eram curadas ao movimento das águas? Sim, eram curadas. A Bíblia está dizendo para a gente aqui que imediatamente ficaram curadas. E essa era a razão porque centenas, milhares de pessoas
vinham de todas as regiões e ficavam ali, na expectativa de ser curado. Você sabe o que é estar numa fila de transplante renal, indo 3 vezes por semana a um posto do governo para fazer uma hemodiálise, e você não vê saída, e você vê que outras pessoas que chegaram depois de você receberam a cura porque furaram a fila, porque tinham um poder aquisitivo melhor do que o seu, porque tinha poder, porque tinha influência, porque tinha amigos, e agora você continua sem rim, enquanto o outro que chegou bem depois de você já foi curado, já foi beneficiado. Como você se sentiria? Como você se sentiria se durante 38 anos você ficasse esperando um transplante de córnea? É uma coisa simples. E você fica aí curtindo a sua cegueira, enquanto outros e outros e outros vão furando fila na sua frente. Ali estava um camarada que há 38 anos aguardava por ajuda, junto ao tanque, e ninguém fazia nada por ele. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus aparece, você sempre pode esperar algo grandioso da parte do Senhor. Ele chega para aquele camarada lá e diz assim: olha, você quer ser curado? Alguns pregadores dizem que Jesus era um camarada muito humorado, de bom humor, e diz que como é que Jesus faz uma pergunta dessa? Claro que o cara queria ser curado, e aí eles dão uma risada, e o auditório todo ri juntos. Tudo bem, está errado. Mas vamos pensar aqui nessa pergunta do mestre para aquele camarada que está ali. Jesus quer que ele professe a sua fé, que ele conte a sua necessidade. Por isso que nós somos chamados a orar. Olha, Jesus podia curar tudo que a gente tem, sem que a gente pedisse, não é? Ele sabe das nossas necessidades, das nossas aflições, mas sabe o que ele disse para a gente? Fazer conhecidas as vossas petições. Você precisa orar. Você precisa ir para o Senhor e contar para que você receba, para que você tenha esperança naquilo que você está vivendo, naquilo que você está pedindo. Ele nunca conseguiu tocar a água, mas o que é maravilhoso aqui é que ele foi tocado por Jesus. O que você preferia? Você preferia tocar a água ou você preferia um encontro com o Senhor? E nesse ponto de vista eu acredito piamente que, a despeito de todas as dificuldades, de todas as tribulações vividas a bordo daquele tanque, foi compensador encontrar Jesus. O toque de Jesus foi muito mais significativo de que um amigo influente ter colocado ele lá na água, porque ele não foi curado apenas do físico, porque quando Jesus cura, ele cura a alma, ele cura o espírito. Por isso que eu disse no começo que essa é a nossa história, é a minha história, é a minha face, é a sua história, é a nossa história. Porque igualzinho ao aleijado lá em Betesda, nós também não temos opções. Olha, o versículo 5 vai dizer que estava ali um homem que havia 38 anos que estava enfermo. Você está ouvindo essa mensagem, provavelmente está dizendo assim: bom, mas isso não se aplica à minha vida, ô pastor. Eu estou aqui, velho, estou sentado, estou te ouvindo perfeitamente, os meus olhos estão perfeitos, eu posso levantar, eu posso andar. Eu não posso considerar essa comparação. Não dá para achar que eu sou como ele. Sabe o que a gente prefere, irmãos? E eu vou pedir, por favor, que não se preocupe com essa mariposinha, que ela não faz nada. Se fosse numa igreja mais fervorosa do que a nossa, o pastor dizia: o mensageiro de Satanás já está voando, que não está. É uma mariposa. Deixa ela. Nós preferimos ser considerados, por exemplo, com Sansão. Eu quero ter, eu tenho a força de Sansão. Nós preferimos quando as pessoas dizem que nós temos a autoridade de Moisés. Ou então nós preferimos quando as pessoas dizem que nós temos a devoção
de Maria, mas sermos considerados a um aleijado, a um mendigo, na maioria das vezes, nós não gostamos de sermos considerados assim, e aí nós ficamos indagando assim, como é que esse camarada pode ser eu? Como é que eu posso ser como ele? Irmãos, eu estou dizendo desde o princípio aqui, é simples, é só olhar a nossa situação difícil. Qual é a nossa esperança? Quais são as nossas opções? A nossa situação está descrita em Mateus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você compreende, vê, consegue ler um estado de aleijão, de paralisia, de impotência, um estado sem opção para o homem, nesse texto aqui, porque Deus estabelece um padrão. Não é o padrão do Francisco, do Roberto ou do Benício, porque qualquer padrão inferior ao padrão de Deus não vale para Deus, e todos nós somos falidos, todos nós somos pecadores, todos nós sofremos um grande aleijão por causa do pecado. Por isso nenhum pastor, nenhum pregador, nenhuma autoridade religiosa, nenhum bispo, nenhum papa, ninguém pode servir de padrão para a gente. O padrão é o Senhor, e Ele está dizendo assim, olha, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você encontra aqui nessa declaração a nossa dificuldade, a nossa falta de opção. O céu, meu irmão, é a morada de Deus, e a santificação é um pré-requisito para o céu. Você quer ir para o céu? Então você precisa levar no seu coração Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, mas sabe o que acontece, meu irmão? Jô, nós também não gostamos dessa conversa. Nenhum de nós quer que seja assim. Sabe o que a gente prefere? A gente prefere dizer assim, olha, ou agirmos como se não fosse assim, e dizermos assim, eu estou me esforçando, pastor, eu vou chegar lá, pastor. Ou quem vai para o céu são aquelas pessoas que são decentes, esses sim vão habitar o céu. Era isso que a gente gostaria de estar dizendo. Nós sugerimos que aqueles que tratam bem uns aos outros são os que vão para o céu. Nós sugerimos que aqueles que fazem a filantropia são os que vêm para o céu. Nós sugerimos que aqueles que regularmente vêm à igreja são os que vão para o céu. Nós sugerimos que aquele que comanda bem a sua vida, dentro e fora da igreja e lá na rua, são os que vêm para o céu. Não, gente. Talvez o comandar bem a própria vida, a própria existência, ter as suas coisas tudo desorganizadas, sejam só resultados do que vem em primeiro lugar. O padrão de Deus aponta para santificação. Nós precisamos santificar a nossa vida. A questão aqui não é o que parece ser certo para nós, é o que parece ser certo para Deus. E o que parece ser certo para Deus está descrito em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede, pois, perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Você consegue ver então como o plano de Deus, o padrão de Deus é um plano de perfeição, e por isso nós não podemos nos comparar ou buscar uma resposta em outras pessoas, mas apenas em Deus. Aí você consegue entender como nós não temos opções? Você consegue ver como eu e como você somos o aleijado? Você consegue ver como todo aquele texto de Betesda e aquela conversa de Jesus com o paralítico passa a fazer um certo sentido para nós? Porque como ele nós estamos doentes, porque como eles nós estamos cativos, porque como ele nós estamos presos, porque como
como ele nós não temos saída, porque como ele nós temos muitas dificuldades. Nós estamos ali, assentados, deitados no chão, sem ninguém para ajudar, sem ninguém que possa fazer nada para a gente. Porque do ponto de vista espiritual nós estamos feridos, caídos, prostrados, machucados. Roubaram de nós a nossa paz, levaram de nós a nossa alegria, e agora nós estamos ali como aquele camarada, assentados, esperando que algum cavalheiro gentil, numa oportunidade ou outra, pise a nossa plataforma de dor, de desespero, fale alguma coisa para a gente. Nós poderíamos estar fazendo uma comparação com o tanque de Betesda, como por exemplo, não sei se você já foi no ambulatório do INCOR, no ambulatório do Hospital das Clínicas. Eu não sei se você já foi num campo de concentração de refugiados de guerra. Eu não sei se já foi e conviveu num acampamento de sem terra, de sem teto. Olha, qualquer lugar que tenha pessoas sofrendo pode ser comparada com o tanque de Betesda. E do ponto de vista espiritual, nós não temos saída, a menos que nós atentemos com cuidado para o que a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Prestou atenção nesse texto? Isole, por exemplo, primeiramente essa sentença aqui, da leitura que acabamos de fazer. Olhe para a sua condição. Quando vós estáveis mortos. Ou seja, se fizermos uma relação com o doente aqui, a nossa situação ainda é pior do que a dele. Nós estávamos mortos. E o que é que o morto faz? Nada. Ele não louva ao Senhor. Ele não canta a Jesus. Ele não executa nenhum trabalho. Ele não fica perambulando por aí e encarnando em saci-pererê, chupa-cabra, como sem cabeça. Ele não fica por aí numa reunião de mesa branca falando. Morto dorme, morto descansa, morto tem um dia para ressuscitar, porque quando morre vai para o pó, o espírito vai para Deus que o deu, e um dia serão chamados à presença de Deus, tanto o corpo quanto o espírito. Então o morto não faz nada, e a nossa situação aparentemente aqui é mais degradável, crítica, do que a do aleijado, meus irmãos. Mas ele continua escrevendo e dizendo para a gente que ele nos vivificou. Opa, bela história. Que ele nos perdoou, que ele cancelou a nossa dívida, que ele levou a cédula, o registro da nossa dívida, que ele venceu por nós. Opa, é por isso que tem uma reunião de gente bonita aqui hoje, viu? Porque agora nós recebemos da parte do Senhor esse ressurgir, esse reviver. E uma vez encontrados pelo Senhor, não somos mais considerados como mortos. Mas a santificação é um processo, meus queridos irmãos. Não é um passe de mágica. Uma vez ressuscitados, devemos conhecer e prosseguir em conhecendo ao Senhor, deixando de fora os pecados, as mazelas, as iniquidades, os melindres, e nos agarrando à palavra do Senhor. Você liga a televisão
E mais recentemente eu encontrei um canal ali que ele supera a todos os outros canais que eu tinha visto anteriormente em matéria de heresias em relação à palavra de Deus. Você tiver um canal de assinatura, coloque 177 para você ficar o tempo inteiro dizendo assim: Senhor, que misericórdia, compadece, Senhor, olha para essa gente, que é o nome da igreja. 177, você vai ver lá um cara vestido com saco, o saco dele parece esse aqui, ó, um cara vestido com saco. Não vou fazer hip-hop de igreja de ninguém, não. Igreja Batista Boa Nova, no mato tempo. A gente tem comigo. Mas aquilo é impressionante. O Pedro estava contando para mim, eu não vi essa reportagem, que uma das dirigentes da igreja chegou para Deus e disse assim: aí, o que é, velho? Você vai ficar quanto tempo aí? Eu vou procurar outro Deus, viu? A coisa chegou a esse ponto, gente. As pessoas se esquecem da santificação. Olha, você vive num mundo miserável, que tudo nesse mundo conspira contra mim e contra você. Agora volte, por favor, um pouquinho lá para o tanque. Volta para lá. Volta comigo só por mais um momento para a gente fechar essa reflexão de hoje. E olhe para um breve, que já foi comentado aqui, mas revelador diálogo de Jesus com o doente. O que é que o Senhor faz antes de curar? Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Ele diz assim: Senhor, olha, é assim, ó. O texto diz que ele reclama: olha, Senhor, eu estou aqui já há bastante tempo e acontece que eu não tenho ninguém que me ponha na água quando ela é agitada. Sempre que vai ser a minha vez, um mais esperto, mais ligeiro entra e eu acabo ficando de fora. E aí a gente fica olhando para a situação daquele cara assim e diz assim: olha, será que ele está reclamando? Será que ele está com pena de si mesmo? Ou ele simplesmente está relatando os fatos para Jesus, simplesmente ele está conversando com Jesus? E antes de nós pensarmos a respeito dessa situação ali, no relatar, no reclamar, nós precisamos ouvir o que Jesus vai dizer a seguir. Ele diz: levanta-te. Irmãos, a gente não precisa ficar prostrado, não precisa mais. O Senhor Jesus já entrou na nossa vida, e tudo que Ele mais quer é andar com a gente. Não tem nada melhor nessa vida do que andar com o Senhor, do que ser amigo dele, de que ouvir a voz do Senhor na natureza, na igreja, na Bíblia, na oração, na comunhão, na luta, na tormenta, na dificuldade. A gente precisa todo dia tomar uma determinação. Santificação é igual perdão, é uma posição. Isso não acontece por acaso, isso acontece porque eu tenho que me empenhar, porque eu tenho que buscar. Olha, hoje eu menti, amanhã eu não minto. Hoje eu roubei, amanhã eu não roubo. Hoje eu fui omisso, amanhã não serei. E aí a gente vai sendo santificado, purificado, transformado. Ah, meus irmãos, sabe, eu fico olhando para aquele camarada e fazendo uma relação com a gente. Há quanto tempo a gente não prega aqui na igreja? Só que no Mato Dentro eu estou pregando há 10 anos. Quantos apelos já foi feito à mente, ao coração, ao bom senso das pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, na rua, na casa, nas reuniões. Quanto tempo pregando e eu fico me perguntando assim: olha, por que tanta apatia? Por que tanta indiferença? Por que essa paralisia peculiar no nosso espírito? Por que nós ficamos tão paralisados, tão indiferentes? Por que nós somos tão obstinados, tão indiferentes em relação à fé no Senhor Jesus? O camarada pegou a cama dele e foi andando, foi embora. Aquele não era mais um lugar para ele ficar. Ele levantou-se dali para uma nova vida. Nós cantamos aqui: olha, o meu milagre eu vou esperar, mas ainda que ele não vier ao tanque, ele vai tocar em mim. E ele toca naquele que o busca, naquele que se inclina, naquele que quer
a presença do Senhor. Amém. Essa é a sua história? Tem alguma coisa em comum com você? A história de sofrimento, a história de pouco caso, a história de desprezo que aquele camarada sofreu durante 38 anos? Tem alguma coisa a ver a história bíblica que fala que nós estamos sem opções se não santificarmos a nossa vida, não veremos a Deus, não veremos o céu, precisamos de perfeição, precisamos nos assemelhar ao padrão do Senhor? Se tem alguma coisa com você, essa é a minha história, essa é a minha e a sua, essa é a nossa história. Sabe por quê, irmãos? Porque no final de contas, um estranho, como foi Jesus, para aquele camarada lá, entrou no nosso mundo. E não é um estranho qualquer, um estranho, estou morrendo de medo, tem um cara estranho, filha, não fale com estranho, não abra a porta para estranho, não receba nada de estranho, não. Entrou no nosso mundo um estranho gentio, bondoso, misericordioso, e tudo que ele faz é estender a mão para a gente e dizer assim: você quer ficar curado? Não é isso que ele tem feito na sua vida inteira, perguntando para você? E quanto tempo a gente não fica relutando, não entrega o coração, não entrega a vida, não entrega os anseios, não entrega os planos, não entrega nada para o Senhor? Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que ainda vai viver? Talvez você tenha 20, 30, 40, 80, 90. Se você subtrair os anos que você já viveu, quanto tempo ainda você acha que vai viver? Vai passar uma vida toda lá na borda do tanque, sem força nem para rolar e cair dentro da água. A nossa suficiência é do Senhor. Se nós temos uma opção, a opção é a cruz. Se nós queremos uma opção, a opção é Jesus. Ou é Jesus ou nada. Você vai continuar na sua paralisia. E não tem doutor da religião que vá conseguir infundir uma gota de ânimo espiritual na sua vida. Porque só o Senhor que pode fazer. Sem Jesus, vamos ficar paralisados, cativos, presos, algemados, na borda do tanque, perto da porta da graça, mas sem nunca conhecer o jeitinho estranho que nos estende a mão. Então Jesus está estendendo a mão para você. Por que você não apanha? Pegue a mão dele. Eu fiquei de trazer um CD hoje para a gente fazer um apelo, mas eu vou convidar o Roberto aqui para pegar esse violão e vou convidar os irmãos a ficarem de pé, porque eu esqueci o CD. Você conhece demais a canção. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, nós vamos cantar essa canção. Ela deve durar uns 5 minutos. É o tempo que você tem hoje para entregar a vida a Jesus, para deixar de ser uma pessoa de coração duro, de dura cerviz. Deixe de ser uma pessoa obstinada e indiferente. Permita que o Espírito de Deus toque o seu coração. Receba o Senhor Jesus agora como seu único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador, para você passar a ter uma companhia permanente diária, onde agora a tristeza do pecado, da condenação, será substituída pelo gozo, pela paz, pela alegria de ter o Senhor Jesus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, nos estendeu
me regozijo desde que eu aceitei. Se na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou vivendo do perigo e do mal. Estendeu a sua mão. Amado Senhor Jesus, Senhor das nossas vidas, a sensação de pertencer ao Senhor é maravilhosa. Obrigado porque também sentimos, ó Deus, que o Senhor nos pertence. Então podemos cantar: eu sou do meu Senhor e Ele é meu. Glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvamos o Teu nome por esse tempo reunido com a Tua igreja. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Ajuda-nos a nos preocuparmos com a santificação, com as vestes brancas. Troquemos as vestes corruptas de pecados por uma veste limpa, resplandecente, de canto, de honra, de louvor, de adoração, de contrição, para que a Tua igreja seja abençoada, para que o pecador seja salvo, para que nós recebamos o refrigério na alma por caminhar com o Senhor. Se existe nesse recinto alguma pessoa que não entendeu, que não recebeu, que não aceitou o Senhor ainda como Salvador, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Cuida dela. Tem misericórdia. Nos conceda uma semana da Tua graça. Abençoa cada um de nós. No nome precioso de Jesus.